Então, Anthony, Yes. antes de tudo temos que determinar que tipo de luz utilizar. Repara, no estúdio podemos utilizar uma luz contínua ou uma luz flash. A diferença está no facto de que o flash emite uma explosão de curta duração e assim digamos que, pelo menos inicialmente, é mais fácil utilizar a luz contínua porque nos permite avaliar qual o efeito que esta iluminação produzirá no nosso alvo, onde recairão as sombras e também qual o tipo de luz que estamos a criar, seja do ponto de vista da qualidade, seja da orientação. E o que queres dizer exatamente por luz contínua? Refiro-me às lâmpadas, uma luz que tem uma emissão contínua ao longo do tempo. Hum. E então, como disse, é mais fácil avaliar os efeitos, pelo menos na fase inicial. O flash, pelo contrário, é mais útil quando temos alvos em movimento a que queremos congelar a ação. Tem, no entanto, em mente que o flash pode produzir uma luz geralmente muito fria, e especialmente se colocado frontalmente, tende a achatar os traços do alvo que pretendes retratar e também pode criar sombras mais marcadas. Assim, em suma, é melhor começar para já com um conjunto criado com luz contínua. Criado lentamente, estudando sempre qual é a função de cada lâmpada e compreender-lhe a qualidade da luz. Depois veremos o flash mais adiante nas próximas lições. Imagino que existam muitas fontes de iluminação artificial. Sim, com efeito existem de vários tipos, seja pela qualidade da emissão de luz, como também pela dominância cromática. Já te terá acontecido em interiores disparar fotos e ver que depois as cores não tinham um desempenho preciso. Sim. Nesse caso fala-se precisamente de dominância cromática, ou seja, há uma cor que prevalece sobre as outras de forma artificial. Percebe-se bem, sobretudo nos alvos que trazem, por exemplo, uma camisa branca, onde esta não fica como o branco perfeito, mas com esta dominante bem visível. Uhum. E isto, por acaso, tem a ver com o equilíbrio dos brancos? Sim, de facto, mas precisamente tem a ver com a temperatura da cor da luz que é emitida pela nossa lâmpada. Sim, a tonalidade da cor é medida em graus Kelvin. Exatamente, é medida em graus Kelvin. Recordas-te que já falámos disso? A luz diurna corresponde à temperatura de cor de 5.600 graus Kelvin, enquanto para as luzes de tungstênio é considerada uma temperatura de cor de 3.200 Sim, graus. recordo-me. Pois, na máquina digital é fácil. Definimos o equilíbrio do branco em daylight ou em tungsteno, conforme a luz que utilizarmos. Mas se, pelo contrário, fotografássemos com filme, deveríamos usar uma filtragem para compensar a dominante cromática da luz ou um tipo de filme destinado àquele tipo de luz. Em geral, porém, Anthony considera que funciona ao contrário, ou seja, para uma luz que geralmente definimos como quente, a temperatura da cor em graus Kelvin é mais baixa, enquanto que as luzes que definimos como mais frias têm uma temperatura de cor mais alta. Recordo-me de teres falado sobre o metal que, quando se aquece, fica vermelho, depois aclara até chegar ao azul. Sim, de facto é mesmo isso. Considera, no entanto, que utilizando luzes domésticas, temos uma temperatura de cor que é geralmente mais baixa do que os 3.200 graus Kelvin que teriam as lâmpadas de tungstênio profissionais e, por isso, temos uma dominante ligeiramente mais quente, mais tendente ao amarelo. Exato. Por isso, em digital é aconselhável definir o equilíbrio do branco em manual, sem se confiar na simples definição tungsteno. Ou, trabalhando com filme, devemos utilizar uma filtragem adequada para converter a temperatura de cor da luz. E se tiver em casa alguma lâmpada de neon? Bem, repara que com as luzes de neon o problema é diferente, pois essas lâmpadas têm uma emissão que, do ponto de vista do cromático, é muito descontínua e não conseguem reproduzir corretamente determinadas gamas cromáticas. Como, por exemplo, têm dificuldade em reproduzir os vermelhos, em que normalmente se gera uma dominante que é bastante azulada. Então, será por isso que nas máquinas fotográficas digitais existe a função fluorescent? Sim, de facto, a definição do equilíbrio do branco no fluorescente serve justamente para definir uma correção sobre a reprodução das cores quando se utiliza este tipo de luzes. Entendi. Mas considera que, se fotografarmos com filme, é desaconselhável utilizar luzes neon de tipo doméstico porque são difíceis de controlar. Como te dizia, mesmo a utilizar uma filtragem, enquanto, pelo contrário, em preto e branco não há problema. No entanto, existem vários tipos de luzes neon profissionais do estúdio que proporcionam uma temperatura de cor muito próxima ao daylight e assim possibilitam uma reprodução correta das cores. Interessante. Podes falar-me um pouco disso? Sim, claro, falaremos agora. Ok.